nitidamente deu para perceber sim que é um jogador bastante acima da média. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, sexta-feira, quero bater um papo aqui com vocês, um papo descontraído, já que a gente tá nessa data FIFA, né? Não tem jogo do Palmeiras nem nessa semana, nem na próxima, o Palmeiras volta só no dia 13, né, contra o Internacional no Allianz Parque. Mas eu quero conversar com vocês algo que me chamou a atenção. Por quê? Porque o Andreas Pereira fez seu primeiro treino ontem na academia de futebol, né? E eu vi algumas imagens, é um treino que a TV Palmeiras disponibilizou, um treino rápido, um treino curto, né, com poucas imagens. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, e o que me chamou a atenção, justamente algumas jogadas do Andreas, né? Algumas movimentações dele. Nessas poucas movimentações, dá para perceber nitidamente que ele é um jogador diferente. Né? E eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou deixar algumas imagens, inclusive, passando todos os créditos para a TV Palmeiras. Mas é claro, né, gente? A gente precisa separar na análise aqui que treino é treino, jogo é jogo. Mas como eu falei, olhando essas primeiras imagens, alguns elementos me chamaram sim a atenção, né? Primeiro de tudo, ele é um jogador que ele faz a leitura de jogo, né, em campo a partir da movimentação dele, usando bastante o corpo com esse drible direcional, como a gente pode ver nesse lance que está passando aqui do lado. Então dá para ver que ele já recebe a bola e ele faz um drible direcional, né? Isso é muito peculiar, é uma característica muito singular. Segundo, o que eu observei, dá para perceber nitidamente também que, mesmo no treino, ele recebe a bola, o Andreas recebe a bola e ele já passa de forma rápida, com toques curtos e acelerados, né? E o mais importante, que dá para perceber em todos os takes, em todos os lances, sempre de cabeça erguida. E isso é algo muito importante. E ele praticamente já domina a bola sabendo a sua ação posterior, qual a sua próxima ação. E essa característica peculiar, geralmente, vem a partir da cultura de formação, né? Ou seja, na base de onde ele se formou, no caso dele, uma base europeia. Ele começou no PSV, na Holanda, e logo aos 15 anos ele foi para o Manchester United, né, em 2011. Desde sempre, desde que ele era do Manchester United, eu sempre fui admiradora do futebol do Andreas, né? Eu até fiz uma análise mais rápida no Instagram sobre esse tema, mas aqui eu gosto de fazer uma análise mais detalhada, mais extensa, né? E esse futebol praticado, esse tipo de futebol que o Andreas pratica, eu gosto de falar que é o futebol consciente, né? Porque é praticamente, mais ou menos, né, quando as ações do jogador são executadas em conjunto com as decisões dele dentro de campo, nesse mesmo momento, na sua tomada de decisão dentro de campo, né? E como eu falei, eu sempre fui muito admiradora do futebol do Andreas, né? Um jogador que tem escolhas inteligentes dentro de campo faz toda a diferença, né? Com escolhas bem pensadas, faz muito a diferença, principalmente para essa função que ele faz, né, como um segundo volante, esse segundo homem à frente da zaga, responsável por conectar, ter essa conexão entre sistema defensivo e sistema ofensivo, fase defensiva e fase ofensiva. Além de tudo, também de ser um jogador tecnicamente acima da média, ter fundamentos muito bem apurados, finalização de média a longa distância, ser mais uma opção muitas vezes para finalizar, né, ser aquele elemento surpresa para finalizar e para também concluir as jogadas criadas em gol, fazer com que as estatísticas e volume de jogo se transformem em resultado. Então, assim, eu até já falei aqui em alguns vídeos anteriores que eu sempre entendi essa insistência do Palmeiras logo no começo do ano também, quando teve aquela negociação que por fim acabou não dando certo, eu sempre falei que eu entendia, né, a insistência do Palmeiras por querer ter um jogador desse nível, dessa prateleira, desse calibre, né, no Palmeiras. E eu tenho certeza que ele vai fazer sim toda a diferença, ele tem tudo para isso, é um jogador que faz sim a diferença justamente por ser um jogador muito inteligente, tem uma base muito bem montada, muito bem estruturada, fez uma base fora, uma base europeia, então a gente sabe que a título de prática de futebol, a excelência praticada no futebol,
o melhor lugar, né? E já mostrou, né? Já mostrou que sabe, já mostrou que é um jogador que pode sim fazer a diferença. Eu, particularmente, tenho essa expectativa de que realmente ele vai cair como uma luva nesse meio de campo do Palmeiras. Claro que o Evangelista, eu tenho gostado bastante do futebol dele. Eu acho que ele tá numa curva de ascensão, inclusive. Tem feito bons jogos, mas é um jogador com características totalmente diferentes do Andreas, né? E que também é muito importante para o elenco, né? Um jogador com as características do Evangelista é muito importante para o elenco, porque quando a gente tem uma base bem estruturada, a gente tem uma base montada, solidificada, a partir de um sistema tático, trocar os jogadores de acordo com a estratégia do adversário fica mais fácil. Então é o que eu falo muito aqui para vocês. Ora o Felipe Anderson vai ser mais interessante, ora o Andreas vai ser mais interessante, depois o Evangelista para algum jogo que se desenha, né, que tenha um desenho mais parecido, que se adeque mais com as características do Evangelista. Então quando você tem essa base bem estruturada, fica mais fácil compor a partir, né, do esquema tático do adversário e fazer com que o adversário sofra, né? Você incomodar o adversário, fazer com que ele erre e conseguir aproveitar as oportunidades. Então, eu acredito que foi sim uma excelente contratação. Eu, particularmente, né, já falei aqui para vocês que eu tô bem ansiosa, tô com uma expectativa muito positiva em relação ao Andrés. E novamente, né, essas imagens aqui, é claro, reitero, jogo é jogo, treino é treino, mas dá para perceber que é sim um jogador bastante diferente. Só dele já dominar e sabendo a ação que ele vai fazer, a sua ação posterior, sempre de cabeça erguida, fazer essa movimentação direcional, isso são ações, são fundamentos básicos, né, que muitas vezes não são tão feitos por parte dos jogadores aqui no Brasil, e que quando um jogador vem da Europa, ele realmente ele sobra, né? Porque, enfim, é uma outra cultura de futebol, e eu acho sim que o Andreas ele pode ser um diferencial dentro desse elenco do Palmeiras. Eu quero muito saber sua opinião. Hoje foi um vídeo mais rápido, um vídeo mais curto, sextou, né, gente? Então, queria só conversar isso aqui com vocês a partir dessas imagens que eu vi do treino da TV Palmeiras, essas primeiras imagens desse primeiro treino dele. Eu acho que foram imagens interessantes. Poucas imagens, mas nitidamente deu para perceber, sim, que é um jogador bastante acima da média. A gente já sabe, né, que acompanhava o Andreas tanto no Fulham, no próprio Manchester United, passou pela Lazio também, pelo Granada, pelo Valência. Então, como eu falei, eu sempre acompanhei a carreira dele e sempre fui admiradora do futebol dele, porque, novamente, ele pratica um futebol consciente. Eu quero muito saber sua opinião. Se você é novo ou nova por aqui, duas ações são muito importantes, tá, gente? Primeiro, o seu like. E segundo, se você não me conhecia, a sua inscrição. Se você curtiu o conteúdo, a sua inscrição ela é muito importante. Eu já falei em vídeos anteriores aqui que eu fiquei um tempinho sem postar, porque eu tive alguns imprevistos e eu preferi dar uma importância, né? Eu preferi dar prioridade, melhor dizendo, para o Instagram, que dá para ser um conteúdo mais rápido, vídeos mais curtos. E aqui, como eu falei, eu gosto de fazer uma análise mais detalhada, mais extensa. E para o YouTube recomendar novamente o meu vídeo, achar que esse vídeo aqui ele é relevante para notificar não só os meus inscritos e também novos inscritos, essas duas ações elas são muito importantes e você me ajuda demais a propagar o meu trabalho por aqui na plataforma. Combinado, gente? Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra sempre.